Então, o que acontece? Nossa. Tem toda essa questão da problematização do corpo, aí tem essa questão da pornografia, e aí você começa a casar as peças e a gente começa a ter um entendimento de que o vício em pornografia acaba levando as pessoas a cometer atos ilícitos. E a necrofilia é, assim, acho que o ato mais abominável. Só que nós temos uma problemática aqui no Brasil. Não é crime. Se eu Necrofilia cometi não é crime no necrofilia, Brasil? não é crime. O crime que existe é vilipêndio de cadáver. Nós queremos mudar essa legislação. O crime é vilipêndio de cadáver. O que é vilipêndio? Desrespeito com o corpo. Aconteceu um caso lá no Macapá, sei lá em que estado, lá para cima, não me recordo agora o estado. O que aconteceu? O cara era um médico legista, ele pegou uma guria de 14 anos que tinha falecido, cometeu ato sexual, porque não existe estupro contra cadáver, tá? Então, ele cometeu o ato sexual com ela, né? E contou. Enfim, cidade pequena, inferno grande, todo mundo ficou sabendo. O padre não quis sepultar ela num paixão branco, porque ela não era mais virgem, não sei o quê. Foi assim um quiprocó. Não saiu na imprensa, mas ficou ali na cidade, numa cidade pequena. Resumo da ópera. Ele conseguiu comprovar na justiça, né, porque a família entrou com uma ação contra ele, de que ele não teve intenção de ferir a memória dela, e sim que foi uma coisa que ele sentiu vontade de fazer. Vocês conseguem compreender que é só... Se você pega um advogado sem vergonha, que seja tranquilamente manipulável, enfim, consegue fazer esse desdobre, aonde a pessoa consegue comprovar que ela não teve a intenção de ferir a honra ou a memória daquele que se foi. Portanto, a necrofilia não é crime. Olha que mas o que leva uma pessoa uma pessoa que não, sei lá, não vai esboçar a reação, não vai ficar parado, vai estar numa temperatura mais baixa, às vezes até com rigidez. Isso. Você tocou no ponto, é justamente isso. Da mesma forma que o estuprador ele precisa exercer a força, né? Porque a brisa do estuprador é o grito, é o medo, né? A expressão de dor da pessoa de cometer uma coisa que ela não quer. Essa é a brisa do estuprador. Qual que é a brisa do cara que é necrófilo? Que é a mesma do pedófilo, tá, gente? E a mesma do zoófilo, né? O cara comete zoofilia. A brisa dele é: eu vou exercer o meu poder sobre aquela pessoa, ela não vai poder retrucar, ela não vai poder reclamar e ela não vai poder se defender. Então, eu vou exercer todo o meu poder sobre ela. Então, é uma questão de, essa meio que hierárquica, né? É uma coisa meio doente, assim. Meio não, completamente. Não dá nem para chamar de doença. Isso para mim é abominável. Porque a necrofilia, ela é um CID. Então, até então, ela é uma doença. É uma parafilia, uma doença do sexo, né? São doenças que estão relacionadas à sexualidade humana. Porém, ela não é crime. Agora, o estupro também é uma parafilia, mas é considerado crime. A pedofilia também é uma parafilia, é considerado crime. A zoofilia não é considerada crime e a necrofilia também não. A zoofilia e a necrofilia são duas coisas que não são crime. O que entra no Código Penal em relação à zoofilia é o lance do maltrato animal, porque causou o sofrimento, causou dor para aquele animal. E não porque a zoofilia é um crime. Isso também é uma pauta que deveriam falar sobre, né? Mas primeiro nós vamos defender os mortos e depois a gente vai entrar também com essa pauta da questão da zoofilia. E outra, tem que ser uma lei tal qual a pedofilia. Armazenamento de material, vídeos na internet, essas coisas, tudo. Tem que ser criminalizado para você parar para que as pessoas parem de consumir esse material. Se você entra num Xvideos, num Pornhub, num Buzz, que são sites pornôs que tem como é que fala? Um número muito expressivo de acessos, e você procurar hashtags específicos, tu vai achar. Cara, tu vai achar vídeos reais e vídeos forjados de necrofilia. Caraca. Gente, puta merda. Por exemplo, como é que essas pessoas conseguem esse conteúdo? Né? Podemos chamar assim de conteúdo. Né? Por exemplo, que para só quem está dentro do necrotério ou de uma funerária que pode ter esse acesso ao corpo, né? Depois que, eu não sei, sei lá, um médico, não sei.
Como é que eles têm acesso a esse tipo de conteúdo, se é o que eu posso chamar de conteúdo? É assim, né? Existem aquelas pessoas que elas são tidas como excêntricas, né? Isso eu tô te falando há uns 15, 20 anos atrás. Ela podia solicitar para algum amigo, para alguém que pudesse. Aí começou. Na verdade, a necrofilia ela já é, historicamente falando, muito antiga. Né? Nós estamos falando aí de 1600, 1700, já existiam os primeiros relatos de necrofilia. Então, num contexto histórico, ela é realmente extremamente antiga. O ato da necrofilia é muito antigo. Só que na era digital agora, pede para um, pede para outro, vai indo. Se você vai na Dark Web, na Deep Web, não sou nenhuma expert no assunto, mas a gente montou uma equipe bem bacana para poder dar uma furungada aí. Inclusive, nós conseguimos denunciar um cara no ano passado, tá até no meu Instagram, no ano passado na Inglaterra. E, inclusive, ele mesmo confessou mais de 20 corpos que ele praticou ato libidinoso, entre crianças e mulheres, de várias idades, enfim. Filho da puta. É complicado. E a gente conseguiu denunciar. E teve outros casos também, Estados Unidos. Na verdade, assim, eu espalhei essa situação, porque eu dei palestra para um fórum internacional do meio funerário. Inclusive, eu fui muito agredida por um cara da Argentina, um babaca lá, que eu acho que ele... É o que eu penso assim, né? Se o cara ficou com tanta raiva, acho que é porque, né? Vai saber. Sim. Não tem por que ficar com raiva. Se a pessoa está denunciando, está falando sobre o assunto, sim, é importante, é relevante, deve ser ouvido. Agora, ele ficou com tanta raiva que ele me xingou lá na palestra que eu estava fazendo. E aí, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, hoje em dia, com a era da internet, tem um cara que está sob investigação ainda, ele, aqui no Brasil, que é bem punk, tipo, ele faz vendas de fotos e tudo mais, e ele tem um nome lá. Rola o mercado, então? Rola o mercado, e assim, nós estamos falando lá de uma indústria que produz vídeos apenas, nós estamos falando de indústria pornográfica, e filme pornográfico vende, né? As meninas não estão ganhando lá com aqueles sitezinhos lá, vem cá ver minhas fotos peladas e tal, e o cara paga para poder ver a mina pelada, né? Pô, se tem isso, você imagina algo que é ilícito, ilegal e imoral. Ou imoral, né? Porque não é ilícito. Então é algo imoral. Se é algo imoral, então eu posso ter acesso. É só imoral e ninguém precisa saber. É mais ou menos assim que funciona. Agora é estranho, né? Porque uma pessoa... Oi? Que foi? Oi, Nina. Falando que tá, coitado dos gritos, até sem palavras.